Evangélica Casa de Deus apresenta Café com Jesus, com o pastor Marcos Nogueira. Que nós conhecemos de Davi é dele ter matado o gigante Golias. Mas Davi já era um jovem, como qualquer outro da sua época. E eu quero te falar sobre algumas curiosidades sobre Davi que eu andei estudando e vendo. Era um jovem comum. Não possuía uma aparência exuberante. Seus irmãos eram mais belos e maiores que ele. A sua ocupação, pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas que nem era dele, ovelhas de seu pai. Vivia num povoado pequeno em Belém. Foi um músico excelente. Além de músico, foi um criador de instrumentos sobrenatural. Davi criou mais de 4.000 instrumentos musicais para o louvor de Deus. Outro fato importante da vida de Davi era a sua adoração, a sua vontade de louvar, fez com que ele mudasse a expressão levita. Nós hoje, quando falamos a palavra levita, nós olhamos para um músico e dizemos, esse é um levita do Senhor. Mas é interessante que até o tempo de Davi, os músicos não eram levitas. Os levitas se resumiam àquilo que Deus havia proposto no coração para Moisés. A guarda do templo, dos utensílios do templo e aqueles que conduziam o templo quando o tabernáculo era levantado, eles cuidavam das coisas divinas. Então, haviam apenas duas classes, os que guardavam e os que cuidavam das coisas de Deus. Esses eram levitas. Eu gosto sempre de pensar, e sempre falo para os levitas aqui da casa de Deus, que ser levita, ser considerado levita é muito mais do que pegar um microfone e cantar, pegar um violão e tocar. Mas é cuidar e zelar pelas coisas de Deus, pelas coisas da casa de Deus, da obra de Deus. Davi era assim. Mas Davi teve um start. Davi entendeu que além de zelar e cuidar das coisas de Deus, o levita, deveriam haver pessoas no templo 24 horas louvando e adorando a Deus. Davi institui a adoração contínua. Ele acha um senhor que a Bíblia coloca como o único perito em canto, chamado Quenanias, traz ele para Jerusalém e forma, junto com Asaf, Gedutum, ele então forma o coro do templo e a orquestra do templo. Ou seja, Davi montou um concerto de louvor e adoração para Deus permanente. Eram turnos de 24 horas, assim como a guarda do templo era trocada de 20 em 24 horas, o louvor também não parava, era contínuo, sempre haveria música, adoração no templo. Ideia de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus. É interessante que Davi, em 2 momentos da Bíblia, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Deus disse isso. 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22. Eu vou abrir 1 Samuel 13:14 para você e vou ler para você. 1 Samuel, capítulo 13. Está aqui, capítulo 13, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 13:14. Porém agora não subsistirá o teu rei. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenara. Samuel dizendo a Saul que o reino dele era passado e que Deus já havia escolhido um homem segundo o coração, segundo o propósito do próprio Deus. Que homem era esse? Davi, um adorador. Ele acabou se tornando um dos principais personagens da Bíblia. Com cerca de 60 referências são feitas a ele no Novo Testamento e é registrado em mais de 60 capítulos da Bíblia o nome, a história do rei. Era um homem cujo coração era inclinado ao Senhor. Davi era um homem espiritual, cuja vida estava em harmonia com os anseios de Deus.
1 Samuel 17, 36, vemos isso. Davi era um homem humilde. Além de conhecer as suas limitações, ele sabia que ele era limitado e que a força dele estava no Senhor. Davi aprendeu a atribuir as suas vitórias ao Deus de Israel. Ele não queria ser grande, ele queria que Deus fosse grande nele. Aleluia. Isso nós precisamos aprender, deixar Deus ser grande em nós. Era sincero. Apesar de ser chamado pelo próprio Deus de homem segundo o coração de Deus, não era perfeito, não era infalível. Cometeu 2 graves pecados: adultério e cumplicidade na morte de Urias. Davi adultera com Betseba, esposa de Urias, e manda Urias para a frente da batalha para morrer na batalha. Foi repreendido pelo profeta Natã, confessou o pecado, se arrependeu. E Davi aprendeu muito cedo que o arrependimento é a chave do sucesso. A obediência é a chave do sucesso. Mas o arrependimento também, querido, é o que te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. É preciso arrepender e deixar. Davi entendia isso. Salmo 32, enquanto eu me calei, me secaram os ossos. Enquanto eu me calei, eu me envelheci. Mas eu confessei-te o meu pecado, a minha maldade não escondi. E me vieram dias de vida, de refrigério, vida e paz. Que nós possamos aprender com Davi a confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,8. Amado, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, preocupados com a casa de Deus, levitas do Senhor verdadeiramente, e coração profundamente quebrantado e arrependido, como diz no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Um coração que se arrepende, um coração que se achega a Deus, Ele não desprezará. Que você possa buscar isso para a sua vida. Bom dia, vou orar por você agora. Pai, ensina-nos, Deus, como Davi, ó Deus, a ter um coração quebrantado e contrito, um coração sincero a Ti, meu Deus. Opera as Tuas maravilhas nesse dia, opera tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, como a Tua palavra lá em Efésios diz, ó Deus, que todas as bênçãos espirituais elas já estão prontas para nós na região celeste, ó Deus, por isso faça chover sobre as nossas vidas essas bênçãos. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, um bom café. Deus te abençoe.